Olá, está começando o Da Hora desta quarta-feira. No programa de hoje a gente vai ver diversos assuntos, mais denúncias, reclamações, dentre outros assuntos como política, educação, economia e muito mais. Tudo isso no programa de hoje. O Da Hora começa agora. Olá, está começando o Da Hora desta quarta-feira, sejam todos muito bem-vindos. Já estou aqui com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem, Érica, tudo bem, Rochelle, tudo bem você aí de casa? Seguimos para essa programação com mais algumas informações, algumas denúncias da nossa população e, claro, sempre levando muita notícia para você que está aí do outro lado da telinha. É isso, Rochelle, o que é que você comemora nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro? Nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, comemora-se o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. A data oferece dupla oportunidade de denunciar os danos causados pelos agrotóxicos à saúde e à natureza e anunciar que outras formas de produzir alimentos e conviver com a natureza são possíveis. E é isso, a gente já começa o nosso Da Hora de hoje falando de uma manifestação no hospital, que nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, os profissionais da saúde do sindicato, amanhã no caso, farão uma manifestação em frente ao hospital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará. A paralisação começará às 7 horas. Confira. Atenção, trabalhadores da SPDM que prestam serviço para a Prefeitura de Fortaleza, que estão nos ligando para denunciar que, mais uma vez, a SPDM atrasa o pagamento de vocês, desta vez referente ao mês de dezembro. Acho muito importante eu lhe informar que, do ponto de vista jurídico, o Sindisaúde já tomou as medidas necessárias. Já são 2 ações que nós temos contra a SPDM por atraso de salários. O que nos resta agora é fazer a luta política. Por isso, hoje nós estamos notificando tanto a SPDM quanto a Prefeitura de Fortaleza para que promovam o imediato pagamento do salário dos trabalhadores. Caso isso não ocorra, desde já nós queremos manter a categoria mobilizada para paralisar as atividades a partir da quinta-feira e o nosso encontro será 7 horas da manhã em frente ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. Pronto, então tá aí o convite, né, para quem quiser participar também. Provavelmente terão tanto enfermeiras como o sindicato, como os médicos, e eles precisam também da participação da população, né, que a comunidade toda também vá para essa manifestação, porque tem salário atrasado aí desde outubro, novembro. A SMS não repassou o salário dos profissionais para a SPDM, que é a empresa que administra o hospital, no caso, né? E então amanhã, a partir das 7 horas, vai começar essa paralisação aí dos profissionais da saúde em frente ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, que fica no Conjunto Ceará. É isso, e a gente continua ainda com questão assim dos direitos trabalhistas, né? Porque cerca de 1.800 dos 2.000 funcionários da Guararapes Confecções do setor têxtil começaram o ano de 2023 sendo demitidos na última terça-feira, dia 10. A Guararapes possuía 3 fábricas na capital cearense, gerando emprego constante na sua produção diária, além de contribuir na arrecadação de impostos para o Ceará. Os demitidos não devem tão cedo conseguir
recolocações de forma rápida no mercado têxtil ou em outro setor, pois o Ceará já possui cerca de 412 mil pessoas à procura de emprego, segundo o último censo do IBGE. Confira. Olha aí, ó, o fim da jornada da Guararapes. Nós hoje estamos se despedindo, tá vendo? Não tem nada pra gente trabalhar, as costureiras tudo se despedindo, porque acabou. Fim, eu tô nervosa demais. Penso no nervosismo. Há pouco também saiu uma notícia de que a Guararapes ia ofertar, né, doar para as costureiras que foram demitidas 1.000 máquinas de costuras para elas. E mais um salário. E mais um salário para elas se manterem. Então, assim, é o mínimo, né, gente? Porque é o mínimo. São aí 1.000 famílias que vão ficar sem uma renda num mais de 1.000, país. quase 2.000, Não, quase 2.000, mas eu digo assim, porque 1.000 foi o tanto de máquinas de costura, né? Mas claro que é muito mais. Numa situação atual econômica do nosso país tão complicada, então é o mínimo. Eu me enxergo assim, né, Gabriel, Rochelle? Com certeza. E é isso. Rochelle, seguimos? Seguimos. Vamos falar agora um pouco sobre o que aconteceu domingo, a entrevista coletiva. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômbica, fez um balanço dos danos causados à instituição no último domingo. A gente tem uma estimativa entre 13 e 4 milhões. Né? Notadamente, todos vocês que conhecem o Senado Federal e transitam ali pelo Salão Azul, se chegarem lá nesse momento, vão ver que parece um pântano. Né? O tapete foi completamente inundado, né? E nós teremos que fazer a troca desse tapete. Isso é algo que, além de ter o seu valor físico, há uma questão logística, porque toda vez que se troca tapete tem cheiro de cola, né? E nós temos que ter em vista que temos a posse dos novos senadores no dia 1º de fevereiro. Além disso, vocês também são testemunhas que tivemos muitos vidros quebrados. Praticamente os vidros da parte da chapelaria do Salão Negro entraram por vidros quebrados no Museu do Senado, e também os 2 gabinetes parlamentares que foram acessados na ala de Narte Mariz foram por vidros quebrados. Então temos que trocar esses vidros, e isso com muita rapidez. Essa questão aí de tudo, né, de terem destruído o STF, a esplanada, eu vi que foram reformados pouco antes da última eleição, né, de Jair Bolsonaro assumir, foi entregue 4 meses antes dele assumir, então era uma reforma muito recente, muito nova, e que vai ter que ser levantada toda de novo, né? E falando ainda desses atos de vandalismo, na sede dos 3 poderes, em Brasília, repercutiram muito lá fora, no exterior. Vamos conferir. A invasão e os atos de vandalismo nas sedes dos 3 poderes da República na tarde de domingo foram repudiados imediatamente pelas lideranças políticas internacionais. Após repudiar os atos e oferecer o apoio do povo de seu país, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, disse que aqueles que tentam desrespeitar a vontade da maioria ameaçam a democracia e merecem não só a sanção legal correspondente, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional. Emmanuel Macron, o presidente da França, também ofereceu seu apoio em um tweet publicado no seu perfil oficial. A vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas deve ser respeitada. O presidente Lula pode contar com o apoio inabalável da França. Já o presidente da Espanha, Pedro Sánchez, além de reiterar o apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro, condenou veementemente o assalto ao Congresso do Brasil e pediu o retorno imediato à normalidade democrática. Também em espanhol, Inácio Ibáñez, embaixador da União Europeia no Brasil, manifestou grande preocupação com os atos antidemocráticos e as ações violentas na Praça dos 3 Poderes e ofereceu todo o nosso apoio às instituições brasileiras. Do Chile, o presidente Gabriel Boric classificou como inaceitável o covarde e vil ataque à democracia e aos 3 poderes no Brasil.
O presidente norte-americano Joe Biden condenou o atentado à democracia e a transferência pacífica de poder no Brasil. Ele disse no Twitter: "As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula." Realmente, autoridades do mundo inteiro se manifestando a respeito do que aconteceu no último domingo lá em Brasília, atos criminosos. Nunca visto, eu acredito, né? Assim, acho que nunca conseguiram chegar tão longe, destruírem tanto. Eu esqueci o livro da Constituição que pegaram. Acho que realmente foi algo nunca visto e por isso repercutiu tanto lá fora, né, Gabriel Rochelle? Isso. É bem complicado, mas a gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível e da melhor forma possível. Já passa de 2.000 pessoas detidas, né? 1.517 pessoas detidas. Eles estão todos em um único local, um galpão muito grande, né? Da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Então, a gente espera que essa situação se resolva o mais rápido possível. E é isso. Seguindo, Rochelle. Em reunião com o presidente Lula e representantes dos três poderes, na última segunda, dia 9, o presidente em exercício do Senado, veneziano Vital do Rego, afirmou que eles irão se reunir mesmo em meio aos destroços. Que nós devemos adotar, dentro e sem perder de vista os limites que nos são impostos pelo nosso ordenamento nacional, mas nele, contido, nós não podemos deixar de punir àqueles que, mais uma vez, ousaram em atentar contra as nossas instituições, contra a nossa democracia e, por consequência, contra a nossa sociedade. O Senado Federal estará, presidente, amanhã, se reunindo, mesmo sem portas, mesmo tendo em meio aos destroços, nós vamos estar nos reunindo para debatermos e deliberarmos, como hoje à noite já o fará, em primeiro instante, a Câmara dos Deputados, para termos ao PDL apresentado pela chefia do Executivo Nacional. Nós não nos ajoelharemos, nós não nos quedaremos, como de fato não nos quedamos. Esse gesto tem simbolismos extraordinários, não dimensionáveis, e precisa ser reverberado dia a dia, junto àqueles que nós representamos como eleitos, como governadores, como cidadãos, a dizer: tranquilizem-se, cidadãos e cidadãs brasileiras, porque a democracia não haverá de novo de ser atacada tão vilmente como foi na tarde e noite de ontem. E, ao todo, 1.527 pessoas foram detidas em Brasília, como a gente falou agora há pouco, em um levantamento feito no começo da tarde da última segunda-feira pelas forças de segurança do Distrito Federal, indica que os vândalos foram presos na sede da Polícia Civil, na Superintendência da Polícia Federal e na Academia da PF. Entre os presos estão radicais que atacaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o prédio do Supremo Tribunal Federal no domingo, dia 8, inconformados com o resultado das últimas eleições. A Polícia Militar do Distrito Federal iniciou a desocupação do acampamento por volta das 8 da manhã da segunda-feira. Os manifestantes tiveram 1 hora para realizar a desocupação voluntária e o descumprimento motivou as prisões. É isso, tem um ginásio lá na sede da Polícia Federal em Brasília que realmente está muito lotado. Vi uma matéria que advogados criminalistas estão lá na porta, entre aspas, da prisão, né, como a gente fala. Advogado na porta, isso, que cobrando R$1.000 pelos honorários, algo muito até abaixo do que a tabela da OAB indica, para esses advogados. Então, realmente, acho que eles vão fazer um bom dinheiro nesse caso aí, porque vão precisar. Advogados que estão se formando agora. Muitos deles que estavam lá nos acampamentos deixaram empregos, deixaram as famílias para trás. A gente tem depoimentos, né, de pessoas dizendo que
deixei minha esposa, deixei meus filhos, estou lutando por isso aqui, e eles não estão tendo a resposta que eles queriam, né? Exatamente. Então é complicado, mas aí a indústria da advocacia... Eles estão apenas arcando com as suas atitudes. Atos criminosos têm que ser respondidos dessa forma, Pela lei. A polícia está fazendo o seu trabalho de forma correta. É isso, Rochelle? A Polícia Federal libertou nesta terça-feira, por questões humanitárias, quase 600 pessoas detidas após o ataque às sedes dos três poderes no domingo em Brasília. Liberados centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro após o ataque às sedes dos três poderes no domingo em Brasília. A Polícia Federal informou nesta terça-feira que foram liberados 599 detidos, em geral idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. As autoridades detiveram mais de 1.500 pessoas após as invasões ao Palácio do Planalto, ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. Ainda de acordo com a Polícia Federal, até o momento, 527 pessoas foram presas e as demais estão sendo submetidas aos procedimentos de polícia judiciária para que seus destinos sejam definidos. As pessoas liberadas estavam confinadas em um ginásio da Academia Nacional de Polícia na capital federal. Alguns foram transportados de ônibus para uma estação rodoviária, de onde puderam retornar para suas casas. Já os presos foram levados para delegacias e depois transferidos para o complexo penitenciário da Papuda. A Polícia Federal desmentiu versões de que uma idosa teria morrido nesta segunda-feira na sede de sua academia. Por questões humanitárias. E, Érica, essa idosa aí que eles afirmaram que faleceu lá no... Enfim, onde eles estão sendo mantidos, detidos, foi tirada de Do Google. Do Google, de um arquivo de fotos que pode ser utilizado de forma gratuita, e aí utilizaram a imagem dela para dizer que era essa senhora. Então, fake news, né? Costume dessas pessoas. Eu vi que tinha uma pessoa passando mal nesses ginásios e a pessoa que estava filmando, já morreu uma pessoa aqui, afirmando que tinha morrido alguém. Então, assim... Toda uma encenação, né? Espalham muitas fake news e muita gente questionou o fato de terem passado meses, porque isso já faz meses, a eleição foi dia 30 de outubro do ano passado, meses na rua, em barracas, tomando chuva, tomando sol. E aí, quando entram no ginásio para ficarem ali em observação, enquanto prestam depoimentos, começam a passar mal, Gente... Essa questão humanitária aí, no caso, foi mais em relação aos idosos e às crianças, né? Eu acredito que realmente crianças uma responsabilidade também dos pais levarem né? crianças para um Mas aí, ambiente por que esse idoso, por livre e espontânea vontade, está num local como esse? A criança, eu realmente fico calado porque os pais, muitas vezes, eles não têm que levam a criança, os verdadeiros não tem culpa. culpados, né? Agora, o idoso está lá porque ele quer. Então, que arque com as suas consequências, é um cidadão como qualquer outro, e se cometer um crime, como o que aconteceu no domingo, tem que arcar com as consequências, e é isso. Tem que, sim, claro, se tiver um problema de saúde, tem a equipe da Polícia Federal, a equipe médica da Polícia Federal, para estar fazendo esse atendimento, mas que vá para uma prisão, que tenha uma cela lá, que possa ser cuidado, caso realmente sejam julgados. Ter uma atenção a mais, né? Isso, porque, mas arcar com os seus atos. Fizeram essa manifestação criminosa, agora não tem muito para onde correr. Tiveram muita saúde para estar ali 3 meses fora de casa, sem cama, roupinha lavada. Então, assim, gente, essa coisa de sou idoso depende muito. Você teve essa disposição inteira para estar de outubro até hoje lá, e não vai aguentar 2, 3 dias para ser ouvido no depoimento da polícia, é complicado. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou na última segunda-feira que qualquer cidadão que tenha entrado no país com passaporte diplomático, mas que tenha deixado o cargo, tem um prazo de 30 dias para deixar o país ou até mesmo alterar o visto, fazendo alusão ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde dezembro. Essa questão aí do Bolsonaro deixar
voltar para o Brasil foi alvo de muita polêmica, né, nas redes sociais. Muitas pessoas, internautas, associaram que ele teria passado mal ou teria fingido algo. Voltando aqui, não sou eu que estou dizendo, foram internautas, né? Se você entrou na internet, deve ter visto. Que ele tinha passado mal só para não voltar para o Brasil, algo assim. Na verdade, ele foi internado. Com problema estomacal, por causa da facada. Como é que chama? Aderência, com certeza, né? Com certeza válido. Mas o que eu estou dizendo é que isso gerou alvo de muita polêmica, muito assunto, foi discutido nesses últimos dias, né? Mas aí, estamos esperando, né? Tomara que ele melhore, fique bem e que tudo ocorra da melhor forma possível. Michele? O núcleo duro do PL, encarregado de monitorar os processos que envolvem Jair Bolsonaro, acredita que os atos terroristas deste domingo ampliam o risco de o Supremo Tribunal Federal ordenar a prisão do ex-presidente. Mesmo antes das invasões criminosas, o alto comando do partido entendia que havia chances de o ministro Alexandre de Moraes expedir um mandado contra Bolsonaro com base nas investigações em curso no tribunal. Se já havia um sinal de alerta aceso depois do show de horrores, né, dos radicais bolsonaristas na Praça dos Três Poderes na tarde do domingo, o temor aumentou sensivelmente. É isso. E mudando um pouco de assunto, após ter a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, afirmou que irá interromper suas férias, voltar ao Brasil e se entregar à justiça. A informação foi divulgada por ele nas redes sociais na última terça-feira, dia 10. Na decisão, Moraes acatou o pedido da Polícia Federal em razão da omissão de Torres nos ataques terroristas ao prédio dos Três Poderes ocorridos em Brasília no último domingo. O secretário falou que recebeu a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão dele e autorizou a busca em sua residência. Ele tomou a decisão de interromper suas férias e retornar ao Brasil, irá se apresentar à justiça e cuidar da sua defesa, disse Torres. Correto, certíssimo, né? É uma medida drástica, dificilmente a gente vê isso acontecendo no nosso país e vamos aguardar agora os próximos capítulos de toda essa história. Lembrando que foi um pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes. Que então, não foi só cumpriu ordens, Não né? é que ele cumpriu ordens, porque ele ainda é superior. Ele é superior. Mas ele recebeu aquele pedido, fez a sua análise, viu que era um pedido válido e aí fez a assinatura do decreto, que até é redundante falar, mas decretou a prisão do ex-ministro da Justiça, assim como o afastamento do governador do Distrito Federal, o Ibanez, que realmente veio até nas redes sociais, pediu desculpas por tudo que aconteceu. Creio que com isso ele tenha assumido a sua culpa dos atos que aconteceram no último domingo. E tem muito mais coisa para ir atrás, tá? O comportamento da polícia nessas tirando manifestações foto, de domingo, conversando, fazendo praticamente uma escolta, tem que ser visto, tem que ser analisado, tem que ser investigado e, caso necessário, que sejam exonerados em caso de que eles tenham cometido um crime, que a justiça entenda assim. É isso, direção, tá na hora do nosso intervalo, como é que tá o nosso tempo? Então dá tempo a gente ver mais um assunto que é a contribuição do MEI, que vai subir para 66 em fevereiro. A partir de fevereiro, cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 66 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento de 8,91% segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.212 no ano passado para R$ 1.320 este ano. Conforme estipulado pelo orçamento, o reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota deste mês, que vence em 20 de janeiro, continuará a ser paga pelo valor antigo de R$ 60,60. Para os MEIs caminhoneiros, que contribuem mais para a Previdência Social, a contribuição passará de R$ 145,44 para R$ 158,40.
Os valores levam em conta a provável edição de uma medida provisória nos próximos dias, que eleve o salário mínimo para R$ 1.320. Até agora, o salário mínimo para 2023 está fixado em R$ 1.302, conforme medida provisória editada pelo governo anterior em meados de dezembro. Então é isso, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente comenta esse e outros assuntos. Estamos de volta com o nosso Da Hora desta quarta-feira e no último bloco a gente falou sobre a taxa do MEI que vai subir para R$ 66,00 no mês de fevereiro. A gente já tinha falado disso aqui semana passada, a gente está só reforçando isso, né, Gabriel? Querendo ou não, é um aumento aí, fazendo as contas, né, de R$ 72,00 por ano, então eu creio que realmente não vai bater muito no bolso desse microempreendedor individual, não vai ser tão pesado, e que realmente só acompanha o reajuste do salário mínimo e das taxas que ele tem direito a receber no futuro, fazendo esse pagamento dos R$ 66,00 agora por mês. Lembrando que é válido a partir do mês de fevereiro. Agora esse mês de janeiro ainda não está com essa cobrança, ainda tem a cobrança antiga, que é de R$ 60,00. Então sempre importante frisar para o microempreendedor individual e se programar para pagar esses R$ 6,00 a mais. Creio que não precisa muito de programação, mas que fique ainda com essa taxa nesse valor, que eu creio que serve até como um incentivo para que mais pessoas entrem aí nesse mundo do empreendedorismo e que saiam desse limbo, né, dos desempregados, porque realmente a gente viu que tem muita gente no nosso estado, aqui na capital e, claro, no nosso país. É isso. Mudando agora um pouco de assunto, a Petrobras reduziu o preço do gás natural em 11,1%. Confira. A Petrobras anunciou no último dia 10 que vai atualizar o valor do gás natural. O preço de venda para as distribuidoras vai cair em média 11,1% por metro cúbico a partir do dia 1º de fevereiro, conforme prevê os contratos de distribuição por dutos. A redução é em relação ao valor praticado no trimestre novembro, dezembro e janeiro. De acordo com a estatal, os contratos prevêem atualizações trimestrais e vinculam a variação do preço do gás às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Durante esse período, o petróleo teve queda de 11,9% e o câmbio teve depreciação de 0,2%, isto é, a quantia em reais para se converter em $1 aumentou 0,2%. Houve ainda, conforme previsto, nos contratos celebrados no final de 2021 e com vigência de 1/1 de 2022 a 31/12 de 2025, redução na fórmula de precificação que passou de 16,75% do Brent para 14,40% do Brent, justificou a empresa. Então é isso, uma redução de 11,1%, né, no gás natural. É isso. Então, redução sempre é bom. Bom, principalmente aí para os motoristas, principalmente os taxistas, né? Que em sua grande maioria tem esse carro adaptado para receber o gás natural. Motorista de aplicativo também usa bastante. Alguns, né? Forma de economizar aí, né? Exatamente, porque tem que fazer aquela conta parecida com a do álcool e da gasolina para saber. Agora com essa redução, creio que compensa ainda mais. Agora sim, tudo tem os seus prós e os seus contras. É um gasto grande, o carro perde um pouco da sua potência, além de que perde um pouco da sua vida útil, claro, fica mais pesado, você perde uma parte aí até do seu porta-malas. Sim. Mas, para quem roda por aplicativo, taxistas, creio que compensa demais. Agora, para motoristas comuns, que não utilizam tanto assim o seu veículo, mesmo que utilizem todo dia, mas que não utilizem o dia todo, como esses que a gente falou, creio que não compensa tanto assim por esses malefícios que eu citei
agora há pouco. Lembrando também que é muito, muito, muito importante estar com a manutenção em dia, porque é muito perigoso. A gente já viu casos, né, de carros que explodiram. Muito perigoso. Eu já peguei carros por aplicativo que tinha o abastecimento a gás, e aí na hora de abastecer a gente tem até que sair do veículo para não correr nenhum risco. Então, a manutenção é muito importante, assim, imprescindível, né? E sair do essencial. veículo na hora de abastecer. Acho Também. que é o principal item de segurança, porque se explodir, para você não estar no veículo. E não vejo muitas pessoas fazendo isso. Algumas, sim. Seguem a risca, um dos né? postos que eu coloco gasolina lá perto de casa é muito conhecido por ter um GNV com preço bacana. Então, muita gente que tem GNV no seu carro abastece lá, e algumas eu vejo saindo do veículo, vão ali conversar com os frentistas que já conhecem, tomar alguma coisa, outras não. Outras até descem, mas ficam coladas no veículo, que aí é a mesma coisa. Então, vamos pensar nessa medida de segurança para preservar as nossas vidas, a sua vida. Você aí de casa que tem o GNV instalado no seu carro. E é isso. Mudando agora um pouco de assunto, o Sistema Elétrico Nacional sofreu ataques nas últimas horas com a derrubada de torres de transmissão de energia elétrica. A operação, porém, não foi afetada e o Sistema Integrado Nacional, SIM, não registrou problemas. Torres foram derrubadas no Paraná e em Rondônia e, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, há indícios de sabotagem e vandalismo. As ocorrências aparecem em documentos do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo o boletim da ONS, 3 ocorrências aconteceram entre domingo e a segunda-feira. Complicado, né? Sabotagem, vandalismo. Num âmbito tão perigoso que energia a gente não pode brincar, né? Então, muito complicado. Mudando um pouco a área, mas que também envolve essa questão de equipamentos eletrônicos, o roubo de fios de cobre tem sido muito comum, principalmente aqui na nossa capital, Fortaleza. Até já passou mais essa época. Foi quando chegou mais a fibra ótica. No ano passado, tiveram alguns meses ali que muitos sinais paravam de funcionar e ninguém entendia, até que a polícia falou que tinha uma quadrilha especializada só nesse roubo e nesse repasse aí desses fios de cobre, porque tem gente que compra. Eu acho que nesse caso tem que ir na raiz, tem que ir em quem compra, porque prendendo essas pessoas que compram... Se não tem quem compra, não tem quem vende. Não tem quem vende. E eu, esses dias ali, tem uma rua que é muito conhecida aqui em Fortaleza, para pegar a pista do aeroporto, 15 de novembro. 15 de novembro é lotada de sinais. No Montese. Acho que tem uns 5, 6 sinais ali. 3 semanas para trás, estava sem funcionar, os agentes estavam lá controlando. Hoje eu passei lá sem funcionar de novo. E ali então, realmente, ali com é sinal muito já é um trânsito caótico. É uma rua estreita para o fluxo que ela tem ali de carros, de moto, de comércios de todos os lados. Então, assim, acredito também que seja por esse motivo. E questão de 3 semanas aí já teve de novo, consertaram e agora já quebrou de novo. Então, realmente, como o Gabriel falou, acho que tem que ir lá em quem compra. Porque se tem quem faça isso, que se tem gente roubando, vandalizando, é porque vai ter alguém para comprar, vai ter alguém para suprir tudo isso. Então, eu acho que não tinha que ir atrás de quem está roubando, não. Tinha que ir atrás de quem compra para poder cessar todo esse roubo, né? E nossa direção falou, como o cobre é R$40 o quilo. Então, né? Então, agora a gente vai mudar aqui um pouquinho de assunto, seguir para a saúde com a Rochelle. Segundo uma pesquisa recente, os profissionais de saúde têm índices negativos de saúde e bem-estar mental na pandemia. Profissionais de saúde brasileiros da rede pública apresentam indicadores negativos de saúde e bem-estar mental na pandemia de Covid-19. Um estudo na Universidade Federal de São Carlos revela que 86% sofrem com síndrome de burnout e 81% com estresse. Má qualidade de sono, sintomas depressivos e dores pelo corpo
também foram frequentemente reportados. Por outro lado, a maioria desses profissionais vê grande sentido nos serviços que prestam à sociedade. No artigo publicado, os autores escrevem que o Brasil é o país com maior número de mortes entre profissionais de saúde. Ainda em andamento, o projeto teve a análise de sua primeira coleta de dados publicada no periódico científico Healthcare. A iniciativa, como um todo, tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e está em fase final de coleta de dados. E o Brasil teve queda de síndrome respiratória grave em adultos, apontou um estudo da Fiocruz. Confira. O Brasil apresenta queda lenta de casos de síndrome respiratória aguda grave em praticamente todas as faixas etárias da população adulta. Os dados foram divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta-feira, dia 5. O boletim Infogripe da Fiocruz sugere que o cenário pode ser atribuído à diminuição de incidência de SRAC por Covid-19 nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além da interrupção da tendência de crescimento em outros estados do país. O documento alerta que, apesar do cenário favorável, 11 estados ainda apontam para crescimento nas últimas 6 semanas. De acordo com o pesquisador Marcelo Gomes, eventuais impactos do aumento de casos por conta das celebrações de final de ano devem ser observados em novas edições do boletim. Continuando falando de saúde, no Rio inicia um reforço da vacina em crianças de 5 a 11 anos. As crianças de 5 a 11 anos, moradoras da cidade do Rio de Janeiro, já podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A aplicação começou a ser feita hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, a cobertura vacinal contra a Covid-19 na cidade atingiu 90,2% da população total, com as 2 doses do esquema básico, subindo para 99,8% dos adultos a partir dos 18 anos. Entre as crianças de 5 a 11 anos, apenas 64% completaram o esquema básico e ainda há 88,8 mil pessoas nessa faixa etária que não receberam nenhuma dose, o que corresponde a 16% do público estimado. Pelo menos uma dose de reforço da vacina foi aplicada em 59,9% da população total, mas apenas 38,3% dos adultos voltaram para receber a 4ª dose. Isso é muito importante, além da vacinação nessa faixa etária, claro, lembrar que apesar da pandemia estar bem controlada, claro, muito por conta da vacinação, é muito importante que as pessoas tomem as suas doses de reforço. Como você viu há pouco na matéria, muita gente não voltou, né, pessoal, para tomar a 3ª ou até mesmo a 4ª dose, que é o 2º reforço aí no caso. Então, é imprescindível que a gente continue dando a devida importância para a imunização, porque só com ela que a gente vai controlar de vez a pandemia de Covid-19. Eu acredito, Gabriel, que a maioria das pessoas tomaram até a 3ª dose e ainda esse reforço, eu acredito, né? No caso, eu também só tomei até a 3ª, né? Eu não sei vocês, em relação aí ao reforço, né? Que no caso seria a 4ª dose. Mas que muita gente enxergou como desnecessário, já tomei as 3, e os lugares também não passaram a exigir a 4ª dose, né? Muita gente completou esse esquema porque cinemas, restaurantes, todos os lugares que exigiam durante um tempo o comprovante até da 3ª vacina. Então, acho que ao não exigirem da 4ª, muita gente não achou importante, né? É isso. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai entrar nos nossos assuntos internacionais. Voltamos já. Estamos de
volta com o nosso Da Hora desta quarta-feira, o programa já se encerrando, chegando ao fim. Chegou a hora das nossas notícias internacionais. Rochelle? Nas últimas horas, a Rússia intensificou os ataques em Soledar, na região industrial do Donbas, para tentar capturar a cidade. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou que não restaram paredes em pé, mas que tanto Soledar como a vizinha Bakhmut estão a resistir. No leste da Ucrânia, em Soledar, as forças ucranianas tentam a todo custo repelir os ataques russos. Na segunda-feira, a região debateu-se com ataques intensos e a artilharia russa não deixou pedra sobre pedra. O presidente ucraniano adiantou na última alocução noturna que Bakhmut e Soledar estavam a aguentar-se, apesar da destruição generalizada. É isso, uma guerra que sem precedentes, que não tem previsão para ser encerrada e que... Fazendo quase um ano, Gabriel, agora em fevereiro. Isso, que tem levado muita destruição ali para o leste europeu, ali a região da Ucrânia. Até nessa semana o presidente ucraniano desmentiu a informação que centenas de ucranianos teriam morrido após um bombardeio russo, depois de uma trégua que eles fizeram para o período natalino. Ele desmentiu essa informação e a gente espera que isso se encerre logo e que não tenhamos mais sangue derramado, isso. Porque é realmente muito triste. Destruição. Porque a gente sabe que o poderio russo é muito maior que o poderio ucraniano. Sim. E isso a gente não tem nem como dizer o contrário. E que é muito guerreiro, o povo ucraniano está resistindo a todos esses ataques russos. É isso. E mais uma notícia triste, porque infelizmente a vacinação contra a Covid-19 não chegou a mais de 70% dos africanos. Vamos conferir. Desde que a pandemia de Covid-19 foi declarada em 2020, 13 bilhões de doses de vacinas contra a doença foram aplicadas e mais de 60% da população mundial está imunizada com 2 doses ou dose única. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só em doses de reforço o número passa de 2 bilhões de injeções. E países como o Brasil já administram a 5ª dose em populações vulneráveis. No continente africano, porém, o número de doses aplicadas contra a Covid-19 é de apenas 800 milhões em uma população de quase 1,4 bilhão de pessoas, o que faz com que somente 1 em cada 4 tenha um esquema básico de proteção, sem doses de reforço, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África, articulados pela União Africana. Mais de 70% da população do continente não recebeu nenhuma dose. Segundo a organização, o inverso da meta da OMS para 2022, que era vacinar 70% da população de cada país com esquema primário. E é isso, antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, a gente vai conferir mais notícias internacionais com a Euronews. A cidade do México acolhe esta semana a 10ª Cimeira dos Líderes de América do Norte, que junta na capital mexicana Andrés López Obrador, Joe Biden e Justin Trudeau para discutirem economia, droga e migração. O aperitivo juntou os presidentes de México e Estados Unidos para um encontro bilateral e seu anfitrião criticou os vizinhos do norte pelo abandono e desprezo que era dado aos países da América Latina e Caraíbas. O líder estadunidense sublinhou a importância de trabalharem juntos. O prato forte do menu está marcado para esta terça-feira, também com a presença do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau. Juntos, os 3 gigantes da América do Norte representam cerca de 1/3 do produto interno bruto mundial e procuram a melhor estratégia para fazer face à ameaça da recessão. Desde 2014 que o México não recebia a visita do presidente dos Estados Unidos e a ocasião foi aproveitada pela oposição para protestar contra a crescente violência no país. A Bélgica chegou a acordo com a Engie para prolongar em 10 anos a vida de 2 reatores nucleares, fazendo marcha atrás na decisão de colocar um ponto final à energia nuclear no país até 2025. A decisão foi motivada pela crise energética resultante da guerra na Ucrânia. Apesar dos verdes serem um dos partidos da coligação governamental,
e da saída do nuclear ter sido uma das suas exigências, o primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, defende a medida. Os 2 reatores em questão passarão a ser geridos em partes iguais pelo governo belga e pelo gigante da energia, de acordo com o operador que gere a rede elétrica da Bélgica. Sem este acordo, o fornecimento de eletricidade no país estaria seriamente comprometido para os invernos de 2026 e 2027. A crise política no Peru conheceu mais um capítulo sangrento e esta segunda-feira pelo menos 17 pessoas morreram na sequência de confrontos com as forças policiais. Há ainda várias dezenas de feridos a lamentar. Os manifestantes tentavam tomar à força o aeroporto de Juliaca, cidade no sudeste do país, e exigiam a saída do poder da presidente Dina Boluarte. Desde o início da crise política no país sul-americano, há pouco mais de um mês, já perderam a vida 46 pessoas. Os protestos tiveram início após a detenção de Pedro Castilho, a 7 de dezembro, depois do então presidente ter tentado dissolver o parlamento para evitar a aprovação de uma moção de censura. Dina Boluarte tomou então o poder, mas os manifestantes exigem a convocação de eleições antecipadas. É isso, gente. Nossa hora já está se encerrando, mas antes, Gabriel Viana, o que é que nós teremos já no Esporte União? É isso, daqui a pouquinho, 1h40 da tarde, ao vivo, eu tô te aguardando para a gente falar muito do mercado de transferências, do Campeonato Cearense, que começa no sábado, tem Fortaleza e Iguatu no PV, a torcida tricolor está esgotando os ingressos, quase não tem mais ingressos para vender, até porque o PV tem uma capacidade bem mais reduzida em relação ao Castelão, praticamente 1/3 da capacidade. Hoje a gente vai falar do Jorge, lateral novo do Fluminense, que disse que precisa de uma sequência na carreira. Vamos falar também do capitão corintiano Cássio, que falou um pouco desse início de ano no Timão. Lembrando que esse ano a gente está tendo uma pré-temporada atípica no futebol brasileiro, uma pré-temporada mais longa por conta do encerramento mais cedo do Campeonato Brasileiro no ano passado, por conta da Copa do Mundo. Vamos falar também, mostrar, na verdade, como foi o primeiro dia de Tomás Pochettino, novo meia argentino do Fortaleza. Ele já treinou, já foi para a academia, já foi saudado pelos novos companheiros. E também vamos mostrar a fala de Luvanor, novo atacante do Ceará. Ele que foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, é mais um campeão brasileiro pelo Cruzeiro da Série B, que foi contratado pelo vovô. Ele disse, viu, gente, que estava na sua casa, lá em Dubai, que é onde ele mora, acho que já jogou lá, e disse que só voltou porque se sentiu atraído pelo projeto do vovô. Então essa e outras informações você confere daqui a pouquinho no Esporte União. Então é isso, a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com muito mais informação, conteúdo e muita notícia para você aí de casa. Né, Rochelle? Gabriel? Até amanhã. Até amanhã.